Amém? Mateus 11, 28. Nós vamos ler do 28 ao 30. Amém? Olha aí que texto profético para nós essa manhã, hein? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te damos toda a honra, ó Deus, e toda a glória pela tua palavra lida nessa manhã. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, ajude-nos a aquietar agora, para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, faz-nos descansar em ti. Aqueles, ó Pai, que porventura, ó Deus, carregam fardos pesados demais, que nessa manhã, Senhor, possam ter um encontro com o Senhor e com a tua palavra, para que o Senhor possa aliviar as cargas, aliviar as tensões, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, nessa manhã, aliviados em te conhecer, aliviados em ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, ontem eu acredito que foi um dos dias assim mais cansativos para mim e para Clarice, acredito também. Nós na sexta-feira tivemos um imprevisto na loja. A funcionária está enferma, e as funcionárias que ajudam a gente nesses momentos onde a gente precisa repor alguém, nenhuma pôde ir. E a gente chegou em casa de um dia pesado de trabalho por volta de 1h40 mais ou menos da manhã, e chegamos ali muito cansados, até não tínhamos jantado, até você preparar alguma coisa ali para você comer, tomar um banho e tal. E a gente foi dormir da sexta para o sábado umas 3 horas da manhã, mais ou menos. E 7h30 nós estávamos em pé, porque nós tínhamos um compromisso às 8h30. Então a gente estava ali acordado já de pé 7h30. Então a gente, desse compromisso, a gente veio para o ensaio aqui na igreja no sábado. E mais ou menos 12h30 saímos daqui, fomos para casa, almoçamos. E aí eu falei para ela assim: nós precisamos dar uma descansadinha, uma aquietadinha, porque senão nós não vamos conseguir encarar um sábado de movimento lá na loja, de trabalho pesado. E aí a gente deitou ali, e foi 5 minutinhos, já estavam os dois assim, já colocamos o relógio para despertar. E quando o relógio despertou, a gente falou assim: mas já? Pensa em alguém assim que não queria levantar. A gente não queria levantar, de tão assim cansado que o corpo estava. Fisicamente ali nós estávamos derrubados. E aí o despertador fica e a gente fala assim: ai meu Deus, mais 5 minutinhos só. Sabe aquela coisa, você sabe, aquela coisa de quem acorda cedinho de manhã para ir trabalhar, fala assim: mais 5, só mais 5. E a gente estava nessa situação, mas o corpo fisicamente muito cansado. E aí eu estava ali, depois que o despertador acordou ali, eu fiquei aquela coisa ali meio sonolento, meio acordado, meio preocupado com tem que ir, e aquela coisa toda. E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Ele disse assim: existem muitas pessoas na igreja que estão cansadas e sobrecarregadas, mas o cansaço e a sobrecarga que elas enfrentam não é um cansaço e uma sobrecarga física, mas é um cansaço e uma sobrecarga espiritual. Aí eu falei: Jesus amado, cansado espiritualmente, como é que pode? E ali eu fiquei ali, depois o resto do sábado inteiro pensando naquilo que o Senhor queria me dizer. E aí eu fui para o texto, para esse texto aqui que eu li
E aí Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração. Por que alguém fica cansado fisicamente? Sendo simplista, claro que existem muitos motivos científicos, enfermidades que podem gerar cansaço, né? Existem enfermidades que nós temos que podem nos gerar um cansaço, uma fadiga. Quem está enfrentando uma crise depressiva tem essas características. Mas alguém cansado fisicamente, sendo simplista, existem dois motivos para que nós possamos cansar fisicamente. O primeiro deles é o excesso de esforço. Alguém que passou lá 12 horas trabalhando na frente de um computador, resolvendo problema, aquela coisa toda, você passou do horário e isso trouxe a você um cansaço físico. É o jogador de futebol, né, Fernando, que a gente sabe muito bem disso, que joga. Eu não sei por que vocês estão dando risada, sinceramente não sei. E eles já viram, estão dando risada, mas já viram. Eu não sei por quê, não entendi, mas não vou deixar isso comprometer aqui o meu raciocínio. É o cara que ele vai jogar aquele jogo importante, e aí o jogo termina empatado e tem que desempatar, então ele vai para mais 30 minutos de prorrogação, e depois dos 30 minutos de prorrogação ele ainda tem que enfrentar uma disputa de pênaltis. Então ele sai daquele jogo ali acabado, né? Então o excesso de esforço faz com que a gente tenha cansaço físico. Eu trabalhei no Play Center durante 12 anos. E durante 4 anos eu trabalhei no almoxarifado. Pensa, descarregando caminhão, carregando caminhão, recebendo mercadoria, distribuindo mercadoria. Então, tinha dias ali que o negócio era tenso. Eu me lembro, tinha uns bags, aqueles xaropes, sabe aquelas máquinas de refrigerante que vocês tomam refrigerante aí? Aquelas máquinas, elas são alimentadas por um cilindro de gás, por um xarope de refrigerante, que é açúcar puro, e água. Então a máquina faz aquela junção ali, e esse bag de refrigerante era muito pesado e de mau jeito. Então você pensa, em dias de movimento ali no Play Center, você receber aqueles caminhões da Coca-Cola. Hoje, cara, é só colocar lá o... Bota o paletezinho. Pá. Naquela época não tinha isso, só o pallet aqui, o que era? O pallet era o muque, filho. Então a gente tinha que descarregar o caminhão, colocar no almoxarifado e depois tirar do almoxarifado e levar para as lojas. Então o processo era intenso, pesado demais. Tinha dia que a gente acabava ali o trabalho, jovem, moleque, mas morto, né? De cansaço, porque excedeu fisicamente. Então você está cansado porque você excedeu no esforço físico. E o segundo motivo pelo qual a gente se cansa é a falta do descanso. Você não descansa, você dorme pouco. Tem muita gente nessa nossa geração, deram até o nome para esse tipo de pessoa, que é o workaholic, que é o cara que trabalha e o descanso é para os fracos. Descanso é para os fracos. Os caras ainda falam assim, descanso é para quem é fraco. O negócio é intenso. E o cara não descansa, porque de alguma forma ele acredita que o excesso de trabalho vai trazer mais dinheiro, vai ajudar ele em algumas coisas, quando na realidade, é o contrário que acontece. Então, a falta do descanso também pode gerar eu me lembro uma vez que a gente estava procurando salão para a igreja, para alugar, e o dono do salão foi nos mostrar o salão. E ali naquela conversa com ele nos mostrando o salão, ele me contou que ele estava com uma enfermidade chamada SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Aí eu falei, mas o que é isso? Ele disse assim, eu não consigo dormir. Eu fico virado à noite. Mas por que?
Aí ele explicou: SPA é síndrome do pensamento acelerado. É aquele cara que deita na cama e não para de pensar. Ele não consegue descansar a mente dele. Então ele acorda no outro dia como se não tivesse deitado e dormido. Então o cérebro o tempo todo trabalhando. Ele está pensando no fornecedor amanhã que não entregou o negócio. Ele está pensando nas despesas que ele vai precisar pagar. Ele está pensando numa série de coisas, nos projetos que ele está envolvido. E ele não para. Ele não para, porque ele está ansioso com aquilo que há de vir. Então esses são, assim, a grosso modo, 2 motivos pelos quais nós nos cansamos. A pessoa fica cansada: o excesso de atividade ou a falta do descanso gera isso. Aí eu fui, para a internet saber qual era a prescrição médica para quem estava cansado demais. Excesso de cansaço. O que o médico, você vai lá no médico: médico, estou morrendo, não aguento fazer nada, estou cansado, não passa, o negócio aqui não passa. Aí tem lá, na maioria dos artigos lá, dos textos que eu li, eles davam três sugestões, 3 dicas para essas pessoas. Primeiro, boa alimentação. O sujeito está cansado, que nem eu, por exemplo. Cheguei 1h30 de casa, aí eu vou comer uma feijoada 1h30 da manhã. Já fiz isso, Hoje não faço mais, porque eu não sou doido, mas já fiz. Então, boa alimentação. Depois, prática de exercício, academia, uma caminhadinha, tal, aquela coisa. E o terceiro é fazer algo que te dá prazer, fazer algo que você gosta de fazer. Então isso vai ajudar você a resolver esse problema com o cansaço excessivo. E aí Jesus, ele olha para aquela multidão que estava acompanhando ele, que era uma multidão de gente sofrida. Era uma multidão de gente que o próprio Jesus identificou como ovelhas que estavam sem pastor, pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam sofrendo, cansadas. E aí ele diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como eu queria saber o que Deus queria falar ao meu coração com relação a esse texto, eu fui para o original ver o que significa cansado e sobrecarregado. E aí, cansado no original, na tradução, é kopos, e quer dizer um trabalho que é desenvolvido com fadiga, com aborrecimento. É o que Deus vai falar para Adão depois da queda: agora o trabalho de vocês vai ser, com fadiga, com aborrecimento. Então, vinde a mim, vocês que estão cansados, fadigados, porque o trabalho das mãos de vocês é um trabalho feito com aborrecimento. Você não gosta de fazer isso te aborrece. É aquela coisa de você estar levantando e falar assim: meu Deus do céu. Irmãos, com tudo isso que nós estamos vivendo, eu não sei se você parou para pensar, eu parei para pensar nisso ontem. Existe muita gente fazendo o necessário para sobreviver, mas que não ama aquilo que está fazendo. Porque o cara, ele tinha um comércio e o comércio dele faliu, fechou. Então ele foi vender biscoito no carro dele. Ele pegou o carro dele, encheu de biscoito e agora está em qualquer lugar aí parado vendendo biscoito. Você já viu isso? Eu vejo assim, o que é aquilo ali? Pessoas que perderam a sua fonte de renda e que estão fazendo alguma coisa para sobreviver. Cara que tinha empresa de determinada coisa, ele parou e foi cozinhar, foi vender marmita. Porque como todo mundo está em casa, o Marmitex está vendendo, então vamos vender marmita.
Mas ele faz aquilo ali, mas aquilo ali não é algo que aborrece ele. Mas ele sabe que ele tem que fazer, porque se ele não fizer, ele não paga as contas. E aí, a pessoa desenvolve essa atividade com fadiga, com aborrecimento. Copos, vinde a mim todos os que estáis copos, que o seu trabalho lhe aborrece, você está cansado, você está sobrecarregado de fazer aquilo que você faz. E sobrecarregados, e aqui essa palavra aqui, ela, meu Deus, a gente olha a tradução, a gente vê assim, uma é sinônimo da outra, cansado, sobrecarregado, está tudo ali no mesmo bojo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra aqui é portizo, e olha o que significa essa palavra traduzindo do original para nós: oprimido por ritos e preceitos sem sentido. Vinde a mim todos vocês que estão aborrecidos, estão sofrendo, fadigados com o trabalho que vocês estão fazendo, e vocês que estão cansados e oprimidos pelos ritos e preceitos sem sentido que vocês estão experimentando e vivendo. E aqui existem pelo menos duas características nessa multidão aqui que Jesus ele fala isso para eles. Primeira delas, elas estavam cansados de desempenhar um trabalho que lhes causava aflições e aborrecimento. E segundo, cansados de ritos, regras e julgos sem sentido. Aí eu comecei a compreender um pouco daquilo que Deus queria falar aos nossos corações essa manhã. Porque existem muitos filhos de Deus vivendo isso dentro da igreja e em suas vidas espirituais. Talvez você que está me ouvindo aqui está vivendo esse momento, talvez você que está me ouvindo aí pela internet está vivendo esse momento. O trabalho que vocês desempenham no Senhor tem lhes causado fadiga, tem lhes causado cansaço, perdeu sentido. Você vem para a igreja, você trabalha na igreja, você recebe as pessoas, você toca um instrumento, você ministra alguma coisa, ou você só organiza aqui e tal, mas isso é uma coisa que para você perdeu o sentido principal. Sabe aquele prazer que você tinha em vir para a casa do Senhor e fazer qualquer coisa na casa do Senhor? De vir para a igreja e fazer qualquer coisa, deixa só eu fazer uma coisinha, pastor, faz só uma coisinha, só não deixa eu sem fazer nada. Sabe esse trabalho que você tem feito, esse trabalho não tem mais propósito, esse trabalho tem sido desenvolvido com fadiga, com cansaço. E deixa eu falar uma coisa para vocês, muitos aproveitaram a pandemia para já estou cansado mesmo de fazer isso, pelo menos agora eu tenho um motivo, pelo menos agora ninguém vai me condenar. Sabe esse trabalho que te causa aborrecimento, que você faz sem paciência? Esses dias eu vi um vídeo, irmãos, eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, irmão, dessa família. Um pastor estava fazendo uma live, foi bem no começo assim dessa questão de pandemia, né? Eu acho que muita gente foi para a live. O pastor estava fazendo uma live dentro da casa dele. E aí, eu acho que isso acontecia já corriqueiramente. E aí a mulher decidiu, né? A mulher decidiu pregar uma peça no pastor. E aí a mulher deixou a câmera ligada.
E quando ela deixou a câmera ligada, eu acho que ela fez alguma coisa errada, que ele não queria que ela fizesse. Não ajustou direito, fez alguma coisa. E aí o pastor está na mesa, com a Bíblia aberta. Não sei se vocês viram isso. E aí a mulher faz alguma coisa errada. Esse pastor, ele levanta de onde ele está, ele avança na mulher e começa a xingar. Negócio absurdo. Uma pessoa que você percebe estar impaciente. Aquilo que ela está fazendo aborrece ela. Ela não faz com prazer, ela está fazendo por um rito. É um rito. Tem que fazer. Eu agora estou fazendo lives, né? No Instagram, o Reverbo. Você que não segue seu pastor aí está em pecado. Você que não compartilha, pecou segunda vez. Você que não divulga, está pecando, está em pecado. Pede perdão para Deus. E aí nós estamos lá toda sexta-feira. Aí, irmãos, o que eu penso? Falei assim, não, vou começar. Se eu tenho que começar a fazer alguma coisa na internet, eu vou começar uma vez por semana. Porque eu não quero que isso se torne para mim algo. Ai, meu Deus, vai chegar o horário, tem que ficar todo dia. Tem lá. Às vezes não tem nem o que falar. Às vezes tem um monte de gente na internet que não tem nem assunto. Mas porque ele marcou que todo dia, tal hora ele tinha que estar lá, ele está lá. Então, às vezes nós estamos fazendo as coisas nesse processo automático. Não há mais propósito naquilo que nós estamos fazendo. Não há mais prazer, há uma agenda, há um compromisso. Que se a gente não fizer, vai dar problema. E aí isso torna a gente sem paciência, intolerante. Já viu crente assim? Eu já vi bastante, eu já fui assim. Quando estava enfrentando problema na igreja, chegava em casa, eu descontava nas crianças, na Clarice. Tinha alguns irmãos abençoados aqui dentro da igreja, né? Eu falo que são abençoados, porque se eles não tivessem dado trabalho, a gente não tinha aprendido. É ou não é? Que às vezes você acha que esse marido que você tem aí foi o Satanás que enviou, mas às vezes foi Deus que enviou para tratar você, miserável. Às vezes a gente acha que Deus nos dá um problema, permite um problema, para atazanar a nossa vida, quando na verdade Ele quer tratar o nosso caráter. Quando nós não entendemos isso, nós nos aborrecemos, ficamos sem paciência. Então, quando eu vi aquele pastor, a primeira imagem é de indignação. Como assim? Esse cara é pastor? Pastor coisa nenhuma. Mas depois você vai calmando, porque aí na agitação eu não consigo entender as coisas. Tem que parar. Barulho, muito barulho, não consigo. Eu paro. E aí eu vou pensar, falo assim, meu Deus, como é que será que está a vida desse cara? A casa desse cara, o casamento desse cara? Para ele tomar uma atitude daquela, a coisa já acabou. O negócio já está assim, degringolado. Precisa de ajuda, precisa parar. Aquele cara, ele não podia estar fazendo live lá, ele tem que parar com tudo. Ele tem que parar com tudo, porque senão ele vai perder aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua casa. Um pastor sem casa não pode continuar sendo um pastor. Um pastor sem família não pode continuar sendo um pastor. Assim como um crente que não tem uma família abençoada não pode ser abençoado na igreja. Paulo ensinou isso. Eu lembrei do pastor Silas Malafaia, né, que falou que tinha um diácono lá na igreja dele. O cara estava sentando o rei na mulher lá dentro de casa, mas quando chegava para servir a Santa Ceia, irmão, só no mistério. Aí a esposa falou para a esposa do pastor, o pastor falou assim, deixa quieto, deixa ele comigo. Sentou ele no gabinete e falou assim, escuta, o que é isso? Isso é show? Dentro de casa você é isso, aqui na igreja você... Não. Faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta. Então você faz a
o seu trabalho para o Senhor, você faz o seu trabalho, mas isso tem te causado fadiga, sabe? Não tem prazer, não tem propósito. Tem muita gente assim. E a segunda coisa que Jesus está falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está falando assim: vocês que os cultos, as campanhas, as regras, os fardos impostos, as mensagens ouvidas, já não fazem mais sentido para você, porque não transforma, não muda nada. Você faz uma campanha, termina a campanha, você está pior do que quando começou. Você faz lá o jejum do não sei das quantas, o propósito não sei do que, mas é propósito e mais propósito, é campanha, mais campanha, e nada acontece. Está cansando. Tem pessoas, irmãos, na nossa nação que estão cansando disso, desse tipo de ritual, de culto, que promove tudo menos o entendimento, que promove tudo menos transformação. As pessoas estão cansadas disso. Jesus olhava para essas multidões, assim, vinde a mim, venham a mim, vocês que estáis cansados. Talvez hoje você está cansado de fazer aquilo que você faz no Senhor, o seu trabalho. Jesus está dizendo a você hoje: vinde a mim. Você que está cansado, para de fazer o que você está fazendo, vem para mim. Vem para mim. Converse com o seu pastor, desde que não seja eu. Diz assim: pastor, eu vou parar. Dá um tempo para mim, pastor. Eu preciso voltar para o meu Senhor. Eu preciso encontrar de novo o propósito. Eu preciso encontrar de novo o sentido. Eu não posso fazer as coisas relaxadamente para o Senhor. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero prazer. Eu quero ter prazer em fazer o trabalho e a obra do meu Deus, porque foi para isso que eu fui salvo, para as boas obras. Mas tem muita gente também, irmãos, que não aguenta mais ser enganada. A rosa ungida, o lenço ungido, a campanha do quilo. Você sabia que até isso tem? Uma irmã falou para mim uma vez que a bispa, não era a bispa aqui nossa, viu? Que a bispa da igreja onde ela ia lá, a bispa e o apóstolo, fizeram uma campanha. A bispa fez uma campanha para quem quisesse perder peso, e aquilo que a pessoa ofertasse era o quanto de quilo que ela ia perder. E sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu dei. Você já parou para pensar numa coisa dessa, irmãos? Tem muita gente cansada desse tipo de culto, cansada desse tipo de rito, cansada desse tipo de aproveitamento, ser enganada, ser ludibriada. Então talvez, se você que está me ouvindo, e você que está aqui, querido, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quem me conhece sabe que eu não sou daqueles que gostam de pescar em aquário. Mas quando o aquário vai matar o peixe tem que sair daí. Você conhece alguém que está vivendo esse tipo de pesadelo espiritual? Você conhece alguém
que está cansado de ser enganado, sobrecarregado, não aguenta mais esse tipo de evangelho que não transforma nada, que não muda nada e tudo continua a mesma coisa, é campanha após campanha, é oferta após oferta. E aí o marido dessa mulher disse assim: pastor, eu ofertava em tudo que tinha lá, eu fazia campanha, só me lasquei, nada na minha vida foi para frente. Ritos sem sentido. Jesus está dizendo o seguinte: vocês que estão cansados do trabalho e não estão mais encontrando propósito no trabalho, ou vocês que estão cansados desses cultos, que, como diz o profeta, que alguém feche a porta desse negócio, porque o que vocês falam com os lábios dentro de mim está longe. Aquilo que vocês estão profetizando com a boca está longe daquilo que vocês estão fazendo com o coração de vocês e que vocês sentem. E eu sondo o íntimo de cada um de vocês. E a palavra de Deus diz: sai daí, povo meu. Porque senão você vai continuar cansado e sobrecarregado. E se nós conhecemos pessoas nessa situação, irmãos, e continuamos batendo nas costas assim: não, sai daí, fala para ela, sai daí. O que Deus tem para você é vida e não morte. A igreja de Éfeso, se não me engano, uma das igrejas lá do Apocalipse: porque vocês não são nem quente, nem frio, eu estou a ponto de... Porque vocês deixaram para trás aquilo que era principal, o primeiro amor. Então tudo que nós vamos fazer no Senhor precisa ser banhado no amor dele, precisa ser regado, transbordante de amor pelo nosso Senhor. Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, estava falando com o Felipe ontem, no carro, quando nós estávamos indo embora. A gente tinha culto de jovem todo sábado, bombava. E eu estava falando para ele assim, falei: poxa, por que vocês não organizam as igrejas aqui da Zona Oeste? Faz um sábado, culto cada um e tal, para poder dar uma reunida nessa galera, ganhar alma e tal. Um dia faz aqui, outro dia faz lá, outro dia faz lá. E aí eu falei assim, cara, no nosso tempo, meu tempo de jovem, era culto todo sábado e o negócio era pauleira, coisa boa, jovens conhecendo a Deus, tendo sua vida transformada, muito acampamento, todo período de carnaval nós estávamos em acampamento, ganhando alma para Jesus, adorando a Deus, buscando a face de Deus. A gente vê pessoas jovens na igreja sem prazer de estar na igreja. Irmãos, naquela época, a igreja que eu me converti, o sábado era das 8 da manhã às 10 da noite, circulando gente lá. As pessoas queriam estar juntas, queriam fazer parte da comunhão da igreja. E aí Jesus então vai dizer assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vocês que estão fadigados com o trabalho que vocês estão fazendo, e cansados de ritos e cultos que não servem para nada. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Olha o que significa essa palavra aliviarei. Anapao, permitir que alguém pare o movimento de trabalho a fim de se recuperar e recompor as suas energias. Talvez você que está me ouvindo só precise disso, de ouvir a voz de Jesus dizendo assim: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Eu darei a vocês a possibilidade de parar,
recompor as suas forças, recompor as suas energias. Talvez você precise hoje dessa pausa para se recompor espiritualmente, para recuperar as suas energias, reencontrar os seus propósitos. E aí, queridos, eu aqui poderia, como um pastor coach, sugerir 10 passos, 5 passos, para que você possa se reorganizar, você que tem enfrentado isso. Mas eu quero voltar no início da minha mensagem. E eu quero aqui sugerir as mesmas 3 coisas que quem está cansado fisicamente precisa fazer. Lembra das 3 coisas? Vamos lá? Boa alimentação, exercício, fazer algo que lhe dá prazer. E aí eu quero convidar você a olhar para Jesus nessa manhã e se acalmar, acalmar o teu coração. Prestar atenção em Jesus e ver como Ele é manso e humilde. Irmãos, por isso que eu olho muito para Jesus. Eu não vejo Jesus. Só uma vez eu vi Jesus bagunçando o coreto e virado no giraia. Uma vez só. A maioria das vezes que eu vejo Jesus é sempre centrado, pensando naquilo que vai falar, em como vai reagir. Porque no meio do caos, a gente tem dificuldade de entendimento. Deixa eu contar um testemunho para você. A gente tinha muita dificuldade com o Daniel, porque o Daniel ele não assimilava muito o que a gente pedia, o que a gente falava. Uma das coordenadoras de escola até sugeriu para nós procurarmos um médico. O Daniel talvez tivesse um negócio que eles chamam de DEPAC, que é uma deficiência naquilo que ele ouve alcançar o cérebro. DEPAC significa isso: distúrbio, não sei. Eu sei que aquilo que ele ouve, depois eu vou colocar ele. Aquilo que ele ouve, demora mais para chegar no cérebro. Então, se eu dou uma ordem para ele agora, isso demora para chegar. Não é igual a outra criança. O Rafael, por exemplo, eu peço uma coisa para o Rafael, na hora o Rafael vem. O Daniel, várias vezes, ele chega em mim e fala assim: pai, o que o senhor pediu? Então, pensa em pais que não sabiam disso, não conheciam esse tipo de coisa. Então a gente tinha muita dificuldade com o Daniel, porque o Daniel não ouvia. Quando a gente corrigia o Daniel, obrigado, Camila, distúrbio do processamento auditivo central, exatamente. Então aquilo que ele ouve, ele tem um pouco mais de dificuldade de, ele tem uma profissional lá da educação sugeriu, não é que ele tem, mas a gente começou a prestar atenção. E aí o Daniel não assimilava aquilo que a gente falava. E aí, lendo livros, buscando conhecimento, eu descobri que nós, seres humanos, e especialmente as crianças, elas, dependendo da forma como você aborda, ela absorve ou não. Exemplo: quando você chega para corrigir o seu filho, nervoso, bravo, falando alto, ele já vai estar ali sob pressão. E aí, quando ele está sob pressão, ele vai abrir no cérebro dele o que a psicologia chama de janela killer. O que é a janela killer? É um movimento de defesa do cérebro. E aí,
essa criança ou essa pessoa que está sob pressão vai assimilar apenas 10% daquilo que você está falando. Então, normalmente eu e Clarice só falávamos com Daniel assim, porque a gente já chegava bravo com ele, porque ele não obedecia, Então a gente chegava, e aí, quando eu descobri isso, eu mudei a minha abordagem. Por mais que a coisa fosse grave, é tipo, por exemplo, esse dia eu até falei para a Camila, né? Eu acostumado com o Éder sempre falando alto. O dia que o Éder chegar para a Camila e falar assim: Camila, o contrário, Camila, por favor. Aí a Camila vai ficar assustada, né? A Clarice, o dia que a Clarice chegar para mim e falar assim: Emerson, por favor, não faça mais isso. Aí eu vou dizer o seguinte, então, aí eu vou ficar com medo. Entendeu? Mas é isso. Então, eu comecei a fazer diferente com o Daniel. Eu comecei a parar e falei assim: filho, vamos no quarto. E aí, refletindo calmamente, tranquilamente, sobre aquilo que ele tinha feito. Causas, efeitos, consequências. Daniel começou a assimilar melhor aquilo que a gente... Porque no ambiente de calmaria, o que se abre no cérebro são janelas light. E na janela light é onde você consegue assimilar o conhecimento. Por isso que eu falo que no barulho, no tumulto, dificilmente você vai conseguir parar e analisar uma situação do jeito que ela precisa ser analisada. Então, Jesus está convidando você a olhar para Ele, que é manso e humilde de coração, com calma. Olhar para Ele, ver como Ele age, como Ele é. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Se acalme, respire. É os discípulos no caminho de Emaús que vinham cabisbaixo, mas depois que o mestre vai e encontra com eles e começa a conversar com eles ali, e eles calmamente andando e conversando com o mestre, quando eles chegam no destino, o coração deles está mais aliviado, o coração deles está mais calmo, eles conseguem avaliar: puxa vida, era o mestre que estava falando com a gente o tempo todo. Fica mais com a gente, fica conosco. Que quando você tem momentos assim com Jesus, você não quer que Ele vá embora, né? Você quer que aquela presença fique, você quer que aquele ambiente gostoso fique com você. Então pare nesse momento a sua correria, respira e vai para um lugar onde você possa ficar a sós com Ele e pensar naquilo que você tem feito para Ele. E aí vamos lá para os exercícios. Boa alimentação. Coma bem. Coma bem. Leia bons livros. Leia sua Bíblia todos os dias. Coma bem. Pare de se alimentar de sujeira, de lixo. Irmãos, eu tenho dificuldade de acreditar num país que o Big Brother faz sucesso. Eu tenho dificuldade de acreditar em pessoas que são tão inteligentes, que muitas vezes fazem faculdade, frequentam as empresas que vocês frequentam, e na segunda-feira o assunto é Big Brother Brasil. Eu tenho dificuldade, mas eu tenho esperança, porque eu sei que existem aqueles que não se dobraram. Então pare de se alimentar com lixo, pare de ouvir gente, sabe, que só dá más notícias. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Se alimente bem. É a primeira coisa que você precisa fazer para se recompor, para encontrar novamente o prazer, o descanso no Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Pratique exercícios, em vez de ficar praticando campanhas e campanhas que não levam você a nada, pratique a oração. Dobre os seus joelhos e ore. Ore pela sua vida, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes e ore por pessoas que você nem conhece. Ore, pratique o exercício da oração. Jejue pelo menos uma vez por semana.
Ao invés de fazer campanha que você faz um dia, outro dia você esquece, outro dia você não quer, você fala assim, não, vou começar com um dia da semana só, e esse dia é o meu dia. Quem você entra na campanha do pastor fulano de tal que está no YouTube, aí você vê uma outra boa, essa daqui é boa, essa daqui eu vou fazer, aí faz, aí daqui a pouco você esquece até qual que você está fazendo um no dia de um, você está fazendo e orando pelo propósito da outra. Não, para com isso, irmão, para. O exercício, quem faz exercício aqui sabe que para o negócio ficar bom mesmo, o negócio tem que ser bem direitinho. Ó, você quer crescer aqui, você tem que fazer esse exercício. Quer, né? É isso. Faz o exercício certo. Certinho. Pratique a bondade, a caridade, o amor ao próximo, as boas obras. Ontem eu estava no mercado, e aí na minha frente estava passando uma senhora, e ela estava passando a compra dela, e eu percebi que a compra dela deu 45 e alguma coisa. E ela tinha pego um daqueles tênis pé Baruel, né? Aqueles pozinho, talco de pé. E aí eu vi quando ela falou para a moça assim, não, quanto que é isso aqui? Vê o preço para mim. Aí viu, era mais R$5. Ia passar lá R$1, R$2, do valor dela. E aí ela falou assim, não, esse eu não vou levar, que eu só tenho 50. Aí tirou 50, deu para a mulher, colocou o negócio assim no caixa. Eu vi aquilo, eu percebi aquilo. Aí eu fui, falei assim, se a senhora não se importa, pode levar, eu completo, é pouquinho, leva. Assim, você fica apreensivo, que você não sabe como a pessoa vai entender aquilo, mas aquela hora assim, sabe, Deus falando ao meu coração essas coisas, eu falei assim, não, foi R$2 que eu tive que dar, pouca coisa, mas para ela representou. Ela falou assim, Deus abençoe meu filho, muito obrigado. Eu falei assim, de chulé a senhora não sofre. Pensei comigo, eu falei, de chulé a senhora não morre. Faça o bem, exercite a caridade, e depois, terceiro, reencontre o prazer em fazer. O que Deus te deu? Deus te deu um violão, e você deixa ele lá empoeirado aqui na igreja, leva ele embora, pega ele, e todos os dias, nem que seja 10 minutinhos, você canta um louvor. Você estava tocando uma agora aí, bonitão. Jesus, essa daí, continua nessa daí, que nós vamos conversar já. Pega o seu violão, pega a sua prancheta, está lendo um texto bíblico lá que falou o seu coração, pega a sua prancheta. Se Deus te deu um celular e um talento para pregar, faz lá um vídeo, bota lá na internet, faz alguma coisa. Se Deus te deu talento para orar, ontem eu estava falando com a Clarice, eu sigo a Nívia Soares no Instagram, ela fez uma live de 2 horas, eu nem sei se pode isso, acho que ela emendou uma na outra, sei lá, agora pode, né, abriu lá, se ela fez uma live de 2 horas, e dessas 2 horas, pelo menos 1 hora e tanto, ela estava orando, clamando a Deus. Se Deus te deu, irmãos, alguma coisa, use isso, encontre prazer nisso. Mas como é que você vai encontrar prazer no teclado se ele fica aqui, se o violão fica aqui? Estou mandando letra não, estou falando para quem tem ministério de música. O cara tem ministério de música, mas ele não tem prazer no instrumento dele, ele não tem prazer em tocar para o Deus que salvou a vida dele. Ele diz assim, cara, eu quero acertar direitinho esse negócio aqui, porque é para o meu Deus. Deus te deu o dom da palavra, e você ouve coisas maravilhosas quando você está lendo a Bíblia. Mas esses dias eu fiquei em choque com isso. Aí surgiu o reverbo, desse instrumentinho aqui, reverb.
Porque o Hermes mandou um vídeo para mim falando dos pedais aí do worship, e os caras explicando lá o que cada um fazia, e eu vi lá o que o reverb fazia. Aí Deus falou no meu coração, falou: cara, poxa, eu te dei um dom, você ensina, você prega, por que você usa esse negócio 1 horinha no domingo só? Reverbera esse troço aí, repete esse negócio, vai repetindo. Aquilo que eu estou falando para você em oculto, reverbera em cima dos telhados. Se Deus te deu um dom, um talento, bota esse negócio para rodar. Encontre prazer naquilo que Deus te deu, e faça de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E você não vai se cansar de fazer o bem, você não vai se cansar de fazer a obra de Deus. Você vai encontrar prazer, porque você vai ver o fruto do seu trabalho, o fruto daquilo que Deus te deu, salvando, transformando, curando pessoas. Você vai encontrar prazer no trabalho das suas mãos, lá dentro daquele carro, evangelizando e falando de Jesus para quem você pega de carona, fazendo aquilo que Deus te deu para fazer. Faça o melhor, porque é para o seu Senhor. Em nome de Jesus, reencontre o prazer. Reencontre o prazer na vida da igreja. Como é bom poder estar aqui, irmãos. Como vocês não sabem, para o meu coração, como é bom poder estar aqui todo domingo e quase toda terça-feira. Terça-feira agora eu estou de volta, mas eu estava com o meu coração assim apertadinho, porque a gente estava sem funcionário. Então vocês têm que entender o seguinte: o pastor de vocês, ele tem outra atividade. Por quê? Porque ainda não pode viver do ministério. Orem por isso. Porque o que eu amo é estar aqui com vocês, com os meus irmãos, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando os testemunhos, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É isso que eu amo. Mas eu estou fazendo tenda, porque eu tenho responsabilidades, e eu faço a minha tenda com o amor que eu tenho, do jeito que eu posso fazer, o melhor que eu consigo. Encontrar prazer em fazer, e prazer na vida da igreja. Muitos irmãos com essa pandemia só deixaram parecer o desprazer de estarem com o corpo. Eu sei, irmãos, que tem aqueles que precisam estar, não estou falando desse não, Deus sabe, cada um, Deus sonda o coração de cada um, mas tem muita gente que não tinha mais vontade mesmo, perdeu o prazer na comunhão do corpo. Ah, mas na igreja as pessoas ficam falando, na igreja os irmãos ficam olhando, na igreja os irmãos... Ah, irmão, pelo amor de Deus, aonde que não fala? Lá no meio da sua família, é um falando do outro também, em todo lugar. A gente precisa aprender a conviver com as pessoas, não podemos ser nós os faladores. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, não pode ser você, porque ai daquele pelo qual vêm os escândalos, é o que a palavra nos ensina. Não pode ser você o fofoqueiro, não pode ser você o falador, não pode ser você o julgador. Mas se você quiser vir para um ambiente onde não tem isso, some do mundo. Faz uma hora para Deus te levar e acabou. Sabe? Igual tem uns torcedores de uns times aí que é muito mimimi. Mimimi, entendeu? Não, irmão, para com isso. Vamos ser gente séria, fazer um cristianismo sério, sem mimimi, sem conversinha furada. Vamos amar uns aos outros em verdade, não só de palavras, mas de verdade. Recupere o prazer na comunhão dos irmãos. Nós estávamos, domingo passado, nós saímos daqui, reunimos aí um grupinho, fomos fazer um churrasco. Que gostoso, né, gente? Que coisa gostosa estarmos juntos, compartilharmos da palavra, de outras coisas que não tem a ver com a igreja, né? Da nossa vida. Como é bom. Visite um irmão, vai tomar um café com ele. Convide o seu pastor para tomar um café com você. Entendeu?
Eu vou, eu boto a máscara, eu passo álcool gel na cara se você quiser, não tem problema. Não tem problema. Eu vou para nós estarmos juntos. Você entendeu? Comunhão. É o prazer de nós estarmos juntos, compartilharmos a mesma mesa, eu estar olhando no seu olho. Nós precisamos recuperar esse prazer de estarmos juntos, irmãos. Porque essa é a igreja. E eles estavam constantemente em comunhão, partindo pão, repartindo, dando graças. Não deixe de congregar, mas encorajem uns aos outros. Olha o que o texto diz lá em Hebreus capítulo 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas encorajem uns aos outros, porque o dia se aproxima. Encoraje o seu irmão a estar conosco, encoraje o seu irmão a vir aos cultos. Ah, pastor, mas eu não vou domingo, porque domingo é cheio. Vem na terça. Assiste online e comenta, participa, mas você não pode estar alheio. Por isso, nessa manhã, o Senhor está dizendo a vocês e a cada um de nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde, com calma, refletindo com o que vocês estão fazendo, um culto racional. E eu vou dar descanso para vocês. Eu vou trocar o fardo de vocês que é pesado, eu vou colocar o meu que é leve, para que vocês possam viver bem, serem cristãos, sabe, cuja vida seja uma inspiração para esse mundo, semeadores de esperança, parteiros da esperança. Vamos lá? Eu não sei se eu vou alcançar tudo aí. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Ter um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Tira o nosso prazer pelo pecado, Senhor. Coloca o teu caráter em nós. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro, puro
como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde, humilde como tu, manso, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Aleluias.